Amados, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 até o 21. Leia comigo o que diz a Escritura. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. Muito bem, queridos, com esse sétimo flagelo, nós já estamos agora chegando, já bem no finalzinho dos acontecimentos da grande tribulação. O sétimo flagelo será o último flagelo, a última ação de Deus para punir os homens sobre a terra, antes então que venha a acontecer a segunda vinda de Cristo. Quando nos referimos à segunda vinda de Cristo, nos referimos não ao arrebatamento, que isso fique muito claro para todos os irmãos, mas nos referimos à volta do Senhor, que será uma vinda pessoal, visível e corpórea. O próprio Jesus, no seu corpo glorificado, ele voltará visivelmente à terra, conforme está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que todos verão Jesus em sua segunda vinda, até mesmo aqueles que os traspassaram, no caso dos judeus, verão a Cristo vindo nas nuvens dos céus. Também em Atos capítulo 1, por ocasião da ascensão de Cristo, é dito que Jesus foi assunto aos céus depois da sua ressurreição. Ele voltou aos céus aos olhos de aproximadamente 500 pessoas. E enquanto ele subia, apareceram 2 anjos que disseram para aqueles galileus que estavam ali olhando para o céu, dizendo: por que estáis olhando para as alturas, varões galileus? Este mesmo Jesus que viste subir, descerá dos céus uma segunda vez. Então, antes que Jesus volte nas nuvens do céu e desça a terra em poder e glória, acompanhado pelos santos, esses santos que acompanharão Cristo em sua vinda são os cristãos vencedores, aqueles que já foram arrebatados e que já foram julgados no tribunal de Cristo. Então, esse sétimo flagelo é o último juízo antes da segunda vinda de Cristo. E é exatamente o juízo que vai determinar a queda e a destruição da grande Babilônia, que estão aqui, ou que está aqui no capítulo 17, a descrição da grande meretriz, e no capítulo 18, o anúncio da queda de Babilônia. Então, esses 2 capítulos do livro do Apocalipse, 17 e 18, acompanhados aqui do sétimo flagelo, mostra que depois que o Senhor julgou e puniu os homens com a primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta, e por ocasião da sétima trombeta, esses 7 flagelos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, no sétimo flagelo, é o flagelo que determina a derrota final da grande Babilônia. Eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido falar sobre a grande Babilônia. Então hoje nós queremos trazer uma palavra introdutória acerca da grande Babilônia, esta que está aqui nos capítulos 17 e 18. Na semana que vem nós vamos continuar então falando sobre a grande Babilônia, mais especificamente sobre o que trata os capítulos 17 e 18. Hoje nós vamos tomar a questão da grande Babilônia lá em Gênesis e vamos trazê-la até o Apocalipse, hoje. Na semana que vem,
nós vamos entrar nos detalhes que estão dentro desses capítulos aqui. Até porque, para nós entendermos a Grande Babilônia, o que significa a Grande Babilônia, a que se refere, para que você tenha um pleno entendimento, você tem que voltar na Escritura, porque o que é a Grande Babilônia, senão o desenvolvimento de Babel? Nós vamos encontrar Babel em Gênesis capítulo 11, que de Babel vai progredir para Babilônia. Babel seria, no caso, né, ali a palavra que significa confusão, que foi gerada no capítulo 11 de Gênesis, e que essa palavra se desenvolve de Babel para Babilônia, nos livros dos profetas, inclusive, sobretudo em Daniel, que fala com bastante clareza acerca de Babilônia, e que aqui no Apocalipse chega a ser a Grande Babilônia. Então é Babel, Babilônia, Grande Babilônia. Então só se entende a Grande Babilônia se você entender que a Grande Babilônia é não somente o progresso ou a progressão daquilo que em Gênesis era apenas uma semente, como que a Grande Babilônia é a maturidade, é o tempo de maturidade, é o tempo em que a Babel de Gênesis chegou a uma maturidade e gerou frutos maduros. Seria, no caso, o apogeu de Babel de Gênesis capítulo 11, 10 e 11. Então vamos então retomar a ideia de Gênesis. Eu vou citando, os irmãos em casa poderão fazer as leituras, todas referentes ao que vamos dizer aqui, para que possamos entender. Tá, então vamos lá. O primeiro ponto a se entender: Babel, Babilônia, Grande Babilônia. A Bíblia, ela possui 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Se levar em consideração os testamentos, são 39 no Antigo, né, grosso modo falando, e 27 no Novo. Agora, a grande questão é que, porque a Bíblia é dividida em livros, e os livros em capítulos, e os capítulos em versículos, acontece que nós acabamos sendo herdeiros aí de uma interpretação equivocada da Escritura, porque costuma-se ler a Bíblia, nem mesmo se lê capítulos, mas se lê versículos. É porque no versículo tal diz isso. Não, e aquele versículo, né? Então as pessoas querem pegar um versículo da Bíblia, e tem aqueles que sequer pegam um versículo, pegam a parte A do versículo, não, a parte B do versículo, para definir as verdades de Deus. E não é bem assim. A Escritura é apenas um livro. A Bíblia Sagrada, ainda que dividida em livros, e os livros em capítulos, e os capítulos em versículos, mas toda ela traz uma ideia. A Bíblia é um todo harmônico. É preciso que nós, para entendermos uma verdade que está em Apocalipse, por exemplo, venhamos a reconstruir essa verdade desde a primeira página da Bíblia e daí por diante. Então, quando alguém lê a Bíblia, deveria se propor a lê-la como um todo, procurando saber o que Deus, em toda ela, diz acerca dessas verdades que ela apresenta, que ela propõe. De maneira que, quando nós chegamos ao final da Bíblia, no livro do Apocalipse, e sobretudo no final do Apocalipse, eu quero que os irmãos tenham esse entendimento, nós vamos encontrar o quê? A consumação. Porque se nós entendemos que Gênesis é o princípio, então Apocalipse é o fim. Tanto é que é um livro de escatologia, que quer dizer estudo das últimas coisas. Então, quando nós entendemos que o Apocalipse é um livro de consumação, então, e sobretudo, não somente o livro, mas o final do livro, capítulo 17, 18, 19, 20, 21 e 22, é o final do final de todas as coisas. Como é que tudo se consuma? Como é que tudo se conclui? Pense comigo, a nossa história, a história de Deus, com a sua criação, na qual nós estamos incluídos, ela tem um começo e ela terá um fim. Não pense que são ciclos intermináveis e que nunca teremos um fim. Não,
tudo um dia teve um começo. No princípio, diz a Bíblia, que vai agora caminhando ao longo das eras até ter o seu desfecho e a sua consumação no livro do Apocalipse. Eu quero dizer com isso que essa consumação, ela é a consumação daquilo que um dia teve um começo. E como é que se revela para nós a consumação de todas as coisas? E aí nós vamos encontrar que a Escritura coloca para nós, diante de nós, duas cidades. Uma chamada Grande Babilônia. Babilônia é o nome de uma cidade. Como Jerusalém também seria a outra cidade, porque no capítulo 21 e 22 fala da cidade da Nova Jerusalém, que descia do céu. Então nós temos aí a Grande Babilônia e nós temos a Nova Jerusalém. Então a consumação de toda a Escritura se dá metaforicamente por duas cidades. E não é de se estranhar que essas duas cidades já existiram ao longo da Escritura. Nós temos Jerusalém e temos Babilônia. E essas duas cidades, então, a Nova Jerusalém e a Grande Babilônia, são também aqui representadas por duas mulheres. Tanto é que quando nós ouvirmos aqui falar da Grande Babilônia, fala que é uma mulher prostituta. Ao passo que quando diz da Nova Jerusalém, a segunda cidade, nos diz que é uma noiva pura, virgem. Duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Duas mulheres, uma prostituta e uma virgem. Então, observa como que existem, no caso, desde Gênesis, duas correntes que vão se consumar em duas cidades, em duas mulheres. Perfeito esse primeiro ponto? Então, quando vir ao seu entendimento, alguém te perguntar qual é a consumação da Escritura, você fala, são duas cidades que são duas mulheres. A Nova Jerusalém e a Grande Babilônia. Agora, a grande questão é o que são essas duas cidades? O que elas representam, uma vez que tanto a cidade é um símbolo, quanto a mulher virgem e a mulher prostituta também são dois símbolos. São duas cidades que são duas mulheres, e tanto as cidades quanto as mulheres são simbólicos no livro do Apocalipse. E aí nós vamos entender claramente como que essas duas cidades, essas duas mulheres, servem para ilustrar simbolicamente toda a humanidade dividida em dois grandes grupos. Na verdade, essa cidade de Babilônia são homens, são seres humanos. E tanto quanto a cidade de Jerusalém, a noiva, também são homens. O Apocalipse é um livro simbólico, mas ainda que todos saibam que é um livro simbólico, é muito difícil que se leia com tal entendimento. Tanto é que a maioria dos cristãos, eles falam assim, por exemplo, que a Nova Jerusalém é uma cidade na qual os salvos vão morar. Já ouviram isso? Tanto é que eles fazem hinos, né? Jerusalém, que bonita é, em ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Eu tenho um barco que... Só faltou o pandeiro, né? Faltou só o pandeiro. Ei, pessoal, então vejam. E aí os cristãos têm essa visão equivocada acerca dessa cidade, Nova Jerusalém, e almejam morar no céu. É lógico, uma visão totalmente distorcida de tudo. Para o cristão, o crítico, você perguntar sobre o futuro dele, ele dirá, não, vou morar no céu. E não sabe que a consumação da Escritura é: vi novos céus e nova terra. E vi a Nova Jerusalém que descia do céu para a terra. Então, a Bíblia conclui dizendo que a Nova Jerusalém está descendo e não subindo. É exatamente o contrário do que se pensa. Agora, o que a Bíblia diz acerca da Nova Jerusalém? O que é a Nova Jerusalém? Basta que os irmãos leiam aqui no capítulo 21, versículo 3. Eu estou falando da Nova Jerusalém para que os irmãos tenham um paradigma de interpretação da Grande Babilônia.
capítulo 21, versículo 3, diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então entenda este versículo, simplesmente ele. Quando João vê, na sua visão, a Nova Jerusalém descendo do céu, ele ouve uma voz que revela o que é aquela cidade gloriosa. A voz diz: Eis, vejam ela, vejam o tabernáculo de Deus com os homens. Olhem para mim, para os irmãos entenderem esse aspecto da verdade. Se a cidade que está descendo é dito acerca dela: eis o tabernáculo de Deus, eis o templo de Deus, eis a habitação de Deus. E aí, para se entender claramente o que se diz aqui, entenda que esta verdade aqui declarada, aqui é a consumação do que foi dito em Êxodo 25, 8. Então, mais uma vez, nós nos deparamos. Lá no início faz uma menção a uma verdade, e ela vem se desenvolvendo, até se consumar no final da Escritura. Essa cidade chamada Tabernáculo de Deus, que vai descendo, haja visto que no versículo 2 fala: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Esta é uma verdade cuja semente está em Êxodo. Lá Deus falou assim para o povo de Israel, Êxodo 25, 8. Faça para mim um tabernáculo, para que eu possa habitar no tabernáculo, e habitando o tabernáculo eu possa habitar no meio de vós. Então temos aqui três coisas. Deus, que deseja habitar, segundo, entre os homens. Mas como Deus poderia habitar entre os homens, se não dentro de um tabernáculo? Nós temos Deus, temos o tabernáculo e temos os homens. Os irmãos estão entendendo isso? Êxodo 25, 8. Deus disse: façam para mim um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vós. Então, o desejo de Deus é habitar no meio dos homens. Mas para tanto, ele precisa de quê? De um tabernáculo. Porque imagine que Deus viria habitar no meio dos homens. Deus no meio dos homens, todos morreriam com a sua glória, com a sua presença. Então, o tabernáculo é a habitação na qual Deus, dentro dela, estaria no meio dos homens. Então, essa ideia, Deus habitando um tabernáculo, e assim ele estaria entre os homens, vai convergir aqui no final. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha aí, Deus, o tabernáculo e os homens. Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então nós temos Deus, o tabernáculo e os homens. Entenda o tabernáculo enquanto a casa na qual Deus habitaria entre os homens. Perfeito, queridos? Bem, Moisés fez o tabernáculo conforme Deus pediu. Aquele tabernáculo depois se transformou no templo de Salomão, em Jerusalém. A diferença do templo de Salomão para o tabernáculo é que o tabernáculo era móvel, podia ser armado e desarmado, e transportado de um lado para outro. Isso porque o povo de Israel estava no deserto. Se eles eram peregrinos no deserto, como é que eles iam construir um templo fixo, se eles estão andando? Então fizeram o tabernáculo. Quando, por fim, eles estabeleceram definitivamente a sua morada, habitação, em Jerusalém, aí então construíram o templo fixo, que é o templo de Salomão, que tem a mesma função do tabernáculo, só que agora era fixo. Foi aí quando veio Cristo, então, na sua encarnação, Jesus falou o seguinte para o povo, sobretudo para os líderes da religião judaica: olha, vocês podem destruir este templo. Mas nem vocês podem, ele disse, destruir, como quem fala no imperativo. Destruir vós, portanto, este templo,
e eu em 3 dias o reconstruirei. Está em João capítulo 2, versículo 20. Interessante que naquele momento, quando ele disse, destruí este tabernáculo e eu em 3 dias o reconstruirei, isso gerou um problema na mente dos judeus. Lógico que geraria tal problema, porque eles pensavam, olha, como é que esse homem, por mais que ele faça milagre, tudo bem que ele já curou cego, já curou paralítico, mas reconstruir um templo que em 46 anos ele foi edificado, muitos trabalhadores, em 46 anos para levantar o templo como estava, ele sozinho o reconstruiria em 46 anos? Qualquer um de nós lá ficaríamos chocados com essa... Eu falei 46 dias? Não, 46 anos. 46 anos foi gasto para construir o templo. Porque a gente vai falando rápido, né? Os irmãos me perdoam, mas os irmãos estão entendendo, né? E isso é bom, porque os irmãos estão entendendo. Eu errei, mas os irmãos, calma, devagar, não vai enganar a gente, não. Eu me enganei, na verdade. Bem, se em 46 anos o templo foi construído, como o Nazareno o reconstruiria em 3 dias? Tem lógica, queridos? Não, fala a verdade. Não tem sentido. Os judeus estavam certos, porém errados. Olha que estava o erro dos judeus. É que eles não entendiam que Cristo estava falando agora que o templo e a sua humanidade, o seu corpo humano, ali era o encontro do tipo com o antítipo. Ali era o encontro da sombra com a sua realidade. Ali era o encontro do símbolo com a verdade que o símbolo representava. Ou seja, João disse em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, se o verbo que é Deus se fez carne, entrou dentro de uma humanidade, e nesta humanidade habitou entre os homens, nós temos aqui a ideia de Êxodo 25:8. Deus, o tabernáculo e os homens. Se foi dito em Êxodo 25:8, façam-me um tabernáculo para que eu, Deus, possa habitar no meio de vós, João diz, então o verbo que é Deus, fazendo-se carne, habitou entre os homens. Então, Êxodo 25:8 corresponde a João capítulo 1:14. Então, o templo, ou que seja o tabernáculo construído por Moisés, depois por Salomão, representava o corpo de Jesus Cristo. A humanidade que fora gerada no ventre de Maria era o tabernáculo. O tabernáculo do Antigo Testamento, portanto, não era, como muitos pensam, né? Que Deus quer que o homem construa templos para ele. Como se Deus fosse um Deus pagão. Os templos são para os deuses pagãos. Nem o templo de Jerusalém poderia se dizer que era a casa de Deus, efetivamente. Tanto é que quando o próprio Salomão, ali ele consagrou, dedicou o templo ao Senhor, tão logo ele havia construído, o próprio Salomão, que viveu naquele tempo, sem as revelações que nós temos hoje em dia, ele disse, ó Senhor, tu és aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, que dirá esta casa que as nossas mãos fizeram? Então Salomão entende que aquela casa, ainda que tenha sido pedida por Deus para que fosse feita, era apenas uma figura. Falava a respeito do homem enquanto casa. Tanto é que quando Cristo disse, destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei, é como que ele dissesse, vocês vão me matar, destruir o templo. Quando eles pegaram Cristo e levaram ao Calvário, e ali o mataram, o crucificaram, eles destruíram o templo. E em 3 dias, ele haveria de reconstruí-lo, isto é, a sua ressurreição. Por isso que o versículo seguinte, João capítulo 2, versículo 19 e 20, quando diz, em 3 dias o reconstruirei, o versículo seguinte diz o quê? Isto ele dizia com respeito ao seu corpo,
que haveria de padecer e de ressuscitar. Então observa que os três elementos, Deus, o tabernáculo e os homens, eles aparecem novamente em João capítulo 1, 14. Deus, o tabernáculo, que é a humanidade, habitando no meio dos homens. Agora, chegando no capítulo 21, nós vamos encontrar Deus, o seu tabernáculo e os homens. Alguém pergunta, pastor, e esse tabernáculo aqui? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E que homens são esses? É a pergunta que se faz. É porque esse tabernáculo é primeiramente a humanidade de Jesus Cristo. Aquele homem Jesus é primeiramente o templo. Agora, esse templo ele tem que se expandir. Esse templo, que é Jesus Cristo, o homem, João 1,14, ele irá se expandir, crescer. Procura entender isso aqui. Lembra que no Antigo Testamento o templo era símbolo, então, do corpo de Cristo? Sim ou não? E lembra que lá no Antigo Testamento o templo foi destruído por Nabucodonosor? Assim como o corpo de Cristo também foi destruído. Olha para o tipo e olha para a realidade. Se o templo lá significava o corpo de Cristo, se o templo lá foi destruído, o corpo aqui seria destruído. O templo lá foi restaurado, aqui também será o quê? Aqui é a ressurreição de Cristo. E lá? Foi então quando disseram assim, olha, leiam depois o livro do profeta Ageu. E Ageu escreveu por ocasião da reconstrução do templo lá de trás. O templo foi construído por Salomão, então ele foi destruído. Quando eles estavam reconstruindo o templo, e olha que essa reconstrução do templo significa a ressurreição de Cristo. Estão entendendo a relação? Templo, humanidade, destruição do templo, morte, restauração do templo, ressurreição. Quando se fazia a reconstrução do templo, que significa a ressurreição, diz a Bíblia que os velhos que viram o templo primeiro, e que depois viam agora ele destruído, e viam ele sendo reconstruído, eles choravam, como que desacreditando que era possível que o templo fosse tão glorioso como o primeiro. Foi aí que Deus falou por intermédio de Ageu, dizendo, olha, a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Em outras palavras, a glória do Cristo ressurreto será maior do que a glória do Cristo encarnado. E por que a glória do Cristo ressurreto é maior do que a glória do Cristo encarnado? Simples, ou por pelo menos dois motivos. Porque a glória do Cristo ressurreto é uma glória que enche o templo. E agora essa glória, ela é aumentada na medida em que o Cristo ressurreto também vai aumentando. Pastor, mas o Cristo ressurreto vai aumentando? Lembram quando os discípulos de João Batista disseram-se para ele, olha, aquele a quem tu batizaste lá no Jordão, agora está lá do outro lado batizando e muitos dos teus discípulos estão seguindo a ele. O que João Batista respondeu? Importa que ele cresça e que eu diminua. A complexidade desse ensinamento é porque se trabalha com muitas figuras. A figura do templo, a figura da mulher, porque o templo não é uma virgem, não é a noiva do cordeiro, e essas figuras têm que ser discernidas. Quando João Batista diz, importa que ele cresça, se você entender Cristo enquanto o templo, então ele há de crescer. Mas se você entender Cristo como sendo também um símbolo de Adão, ou melhor, Cristo sendo a realidade de Adão no seu estado de perfeição, haja vista que está lá em Romanos 5,14, Adão prefigurava aquele que havia de vir. Então, olhe para Adão. O que Deus falou para Adão? Não é bom que o homem esteja? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, qual foi o processo pelo qual Deus providenciou uma noiva para Adão? Profundo sono, que representa a morte de Cristo, porque Adão representa Cristo, Romanos 5,14. O profundo sono representa a morte de Cristo. Enquanto Cristo dorme, se prepara, portanto, uma noiva para ele.
Deus tirou do lado de Cristo os elementos, os materiais, para fazer para Adão uma esposa, não foi assim? De sorte que quando Deus então retirou de Adão, do seu próprio elemento, da sua própria natureza, e desse material adâmico, ou de Adão, no estado de perfeição, fez a mulher para o homem, quando ele despertou do sono, ele disse: esta, afinal, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Se chamará varoa, porquanto do varão fora tomada. Olha como que Adão, que representa Cristo, ele também cresce, ele se expande. Porque Adão fora criado, agora Deus tira de Adão elementos de Adão, para que agora ele cresça. E agora homem e mulher, macho e fêmea, são chamados de quê? De Adão. Não é de Adão e Eva. Quem dá o nome da mulher de Eva é o próprio homem depois da queda. Gênesis 3:20. Mas em Gênesis 5, versículo 2, diz que Deus os criou, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. E agora que Adão já é dois, Adão é macho e fêmea, é um casal, o que Deus fala para esse casal agora? Crescei e multiplicai. Entenda isso como sendo uma figura que se refere a Cristo. Estamos falando da figura do templo, da figura da mulher, da figura da cidade, mas tudo para se referir a uma única verdade. Foi por isso que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. O Cristo ressuscitado é o Cristo que cresce, que se dilata, que se expande, que se multiplica para então encher a terra. E isso é entendido, morte, ressurreição de Cristo. E o seu aumento e a sua multiplicação, no sentido de que o Cristo ressurreto, a sua glória é maior do que a do Cristo encarnado. Isso se entende em outra figura, tanta figura, né, irmãos? Que está em João capítulo 12, versículo 24, quando Cristo, dizendo de si mesmo, e olha que ele diz essas palavras que agora vamos falar, no momento em que os gregos foram vê-lo, porque os gregos ouviram falar que Jesus havia ressuscitado um homem que estava sepultado há 4 dias. Então os gregos ficaram: ó, esse homem é extraordinário, queremos vê-lo, queremos ouvi-lo, homem cheio de sabedoria, cheio de poder. Quando os gregos chegam, o que André fala: olha, ou é Felipe, os gregos vieram e querem te ver. Aí eu penso, né? Era o grande momento de Cristo chegar lá e fazer um prodígio maior do que a ressurreição de Lázaro, para que ele pudesse ser, quem sabe, recebido, aplaudido pelos gregos. Mas não. Cristo dá uma palavra de como quem joga um balde d'água fria. Se eles foram ver o Cristo que havia ressuscitado a Lázaro, ao invés de Cristo falar da sua ressurreição, fala da sua morte. E também da ressurreição, porém de uma forma velada. Ele diz assim: olha, se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Falava acerca de si mesmo, como um grão de trigo, ó, que veio à terra. Só que antes de ele ser glorificado, ele tinha que primeiramente morrer. O grão, uma vez plantado, ou seja, sepultado, ele não tem que primeiramente morrer? Mas quando ele morre, não sai ali de dentro daquela casca o embrião da vida? Cristo foi crucificado, a sua morte foi o rompimento da sua humanidade. E uma vez plantado na terra, isto é, sepultado como um grão, agora o embrião da vida de ressurreição brota dele, ele sai em ressurreição, e agora ele produz muitos grãos. Ele se multiplica em milhares de grãos. Aquele único grão, agora, depois de morto e ressurreto, ele está presente nos milhares de grãos que vieram e que são o resultado da sua morte e da sua ressurreição.
Isso é tão verdadeiro que quando Paulo fala sobre a morte e a ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que a semente não pode nascer e frutificar sem que primeiro ela morra. Então, quando Cristo ressuscita, aquela vida de que diz João, no capítulo 1 do seu evangelho, versículo 4, ele diz: a vida estava nele. Aquela vida, que é a vida eterna, que é a vida divina, em consonância ao que Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Essa vida, ela agora é dispensada para dentro de todo aquele que crer nele. Quantos creem na morte e ressurreição de Cristo, recebe essa vida e passa a fazer parte desses muitos grãos gerados pela morte e ressurreição do único grão. Agora, quando você olha, vamos pensar humanamente falando. Você pega um grão de trigo, pensa num grão de milho, porque a gente conhece mais o milho do que o trigo, nossa cultura. Um caroço, um grão. E você vai lá, vou plantar esse grão aqui. Você planta. Aí ele morre e gera e nasce. Um pezinho, coisa mais linda. Vai crescendo. Aí começa a nascer uma espiga, 2 espigas, 3 espigas, 4 espigas. Aqueles cabelinhos da espiga, coisa mais linda. Eu pergunto, de onde veio ou vieram essas espigas? Do grão. Eu posso falar que essas espigas todas constituem-se o grão. É o grão. Se não for o grão, é o quê? Não for o grão que morreu e ressuscitou? Então, os muitos crentes que creram em Jesus Cristo, como resultado da morte e ressurreição do único grão, são o quê? São o grão, são Cristo. Pastor, mas isso me ofende um pouco, porque nós somos Cristo. Isso parece um tanto parecido com Nova Era. Esse negócio assim de essas religiões meio orientais. Nós somos Deus, né? Calma, não estou falando disso. De divindade. Estamos falando dessa multiplicação. Essa grande verdade, ela é ilustrada claramente aqui na Bíblia. Eu ia falar sobre a grande Babilônia, não era? 1 Coríntios, capítulo 12. É porque nós estamos falando da Nova Jerusalém como paradigma de interpretação da grande Babilônia. Eu já chego lá. Rapidinho. Sem problema. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Olha aí para você ver que coisa mais interessante. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Vejam, qual é a palavra ou a expressão principal neste versículo 12 aí? O que vocês acham? Qual é a expressão principal que articula o entendimento, que articula o sentido, que produz sentido? Expressão, assim como. Eita, Márcio, você está uma bênção, né? Por que assim como é aí a expressão principal? Porque vai se falar de duas coisas, numa relação de semelhança. Para você entender, assim também é Cristo. Espera aí, você falou assim também ou assim como? Não tá certo. Tá certo, assim como e assim também. Porque são as expressões que vão gerar a relação de semelhanças. Assim como é o corpo, assim também é Cristo. Para você entender como é Cristo, e ficar fácil de você ter essa noção, basta você entender assim como. Assim como é o corpo, assim também Cristo. Como é o corpo? Ele vai explicar. O corpo é só um.
Como é Cristo? É só um. E o corpo, sendo apenas um, é formado de quantos membros? E Cristo, sendo só um, é formado de quantos membros? E os muitos membros do corpo, embora muitos, formam quantos corpos? E os membros do corpo de Cristo, sendo muitos, formam um só? Não. Um só Cristo. Olha para o corpo humano e veja Cristo. Um Cristo coletivo. Um só, formado, porém, de muitos membros. E os muitos membros, embora muitos, são um só Cristo. Que é Cristo, a essência da vida, multiplicado para dentro de todos aqueles que creem. Entenderam perfeitamente? Então, o templo que é Cristo, é um templo que com a sua ressurreição, ele se expande. Assim como o grão, com a sua morte e ressurreição, ele se multiplica e se expande. O grão se multiplica para dentro de muitos grãos. O Cristo ressurreto, agora dentro de todos nós, e nós com Cristo se torna um grande templo. Por isso que a igreja, pessoas redimidas e regeneradas, são a casa de Deus. O templo de Deus, portanto, é Cristo e a sua igreja. O cabeça, o corpo, o novo homem. O templo maior, o Cristo ressurreto, cuja glória é maior do que a do primeiro templo, isto é, do Cristo encarnado. Então, maravilha, o Cristo encarnado, casa de Deus, habitação de Deus, templo de Deus. Crucificado, templo destruído. Ressuscitado, templo maior, cuja glória é maior, porque agora não somente permeia todo esse corpo, enchendo todo o templo, como esse templo se expande, ele cresce e se multiplica. Chegando em Apocalipse, então, ou voltando para lá, capítulo 21, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Vai imaginando ela descendo do céu. Da parte de Deus, e essa Nova Jerusalém está ataviada, ela está vestida como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que tabernáculo é esse que desce dos céus? É a igreja glorificada. É o templo que é Cristo expandido. Deus no seu templo. A cidade, portanto, que é a noiva virgem pura, é o povo de Deus no estado e no estágio final de glorificação. Razão porque no capítulo 21 ainda, versículo 9 e 10, diz assim, olha: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, me transportou a uma santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Novamente você tem aqui a noiva, que é a cidade. Então essa cidade, noiva, mulher, virgem, pura, é a consumação daquilo que começou em Gênesis, no princípio. Porque é como se você lesse um livro. Você vai lendo, tem ali várias histórias, vários contextos, mas até que você chega no final do livro, você vai falar: agora eu entendi. Porque vem a consumação da ideia. A revelação de Deus vai se consumar com essa grande cidade gloriosa. De modo que todas as descrições dessa cidade, o ouro, as pedras preciosas, as pérolas, falam simbolicamente das características, dos caracteres dos santos glorificados, que foram transformados. Agora, só para a gente poder precisar disso mais tarde, daqui a umas 10 ministrações ainda,
Se nós temos Deus, e o povo de Deus que fora predestinado, redimido, chamado, justificado, regenerado, santificado, transformado, conformado e glorificado, é a cidade, é o templo de Deus. Se as pessoas, essas das quais falamos agora, o povo de Deus é o templo, Deus no templo, que homens então são esses aqui, de que diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus, no seu tabernáculo, que é o seu povo, redimido e glorificado, com os homens. Então esses homens aqui embaixo, que habitarão em torno, ou sob a glória da Nova Jerusalém, nós falaremos dele lá no finalzinho do estudo. Mas guarda essa ideia aí, porque ela não somente é extremamente importante, como é uma das verdades, não somente negadas, mas sobretudo desconhecida, do cristianismo como um todo. Tá bom? Guarda essa ideia aí, lá na frente nós vamos falar dela. Vamos então ficar por aqui, fazendo essa comparação. Se a cidade é o povo glorificado de Deus, então quando você olha para a grande Babilônia, o que você vê? Se eu perguntasse para os irmãos assim, preste atenção, o que está em oposição à Nova Jerusalém? A grande Babilônia. A grande Babilônia que está numa oposição, ou numa relação de oposição à Nova Jerusalém. Até porque a prostituta está numa relação de oposição à noiva, à esposa. Se a grande Babilônia está numa relação de oposição à cidade, à noiva, à esposa, e essa esposa é o povo de Deus glorificado, o que é a grande Babilônia? É o homem caído e multiplicado. Que coisa extraordinária. Isso é o produto do raciocínio, da ideia, que está aqui. Duas cidades. Uma, o povo de Deus glorificado. Atenção. O povo de Deus glorificado como um resultado de toda a economia de Deus. Deus trabalhando, buscando o cumprimento do seu propósito, chegou à Nova Jerusalém. A grande Babilônia, portanto, é o resultado da economia do maligno, que ao longo das eras foi trabalhando, e chegou ao resultado final, a grande Babilônia. Duas cidades, duas mulheres, dois povos. Olhe, portanto, para a grande Babilônia como sendo pessoas. Olhe para a Nova Jerusalém como sendo pessoas. Ou seja, o homem é o objeto da obra de Deus, como é o objeto da obra do maligno. Então temos que pensar a Escritura da seguinte maneira: Deus tem um propósito. Satanás tem um propósito. Deus está trabalhando para consumar o seu propósito. O maligno está trabalhando para consumar o seu propósito. Olha como essas coisas são de uma gravidade tal que nós não podemos ignorar isso. Eu sei que quando fala de religião, sobretudo quando fala de denominação evangélica, porque são dezenas, são centenas, são milhares. Eu sei que tem uns conflitos, porque cada um é apaixonado pela sua igreja. Não é assim? Não, eu amo meu pastor. Eu amo minha igreja. Tem meus amigos lá, todo mundo. Eu nasci lá, fui criado lá. Tem essa paixão. Eu sei disso. Mas o problema é que vida cristã não pode ser paixão. Não é igual time de futebol. Você torce para quem? Eu torço para o Palmeiras. Sabe por que eu falei Palmeiras, né? Porque a pessoa ficar apaixonada pelo Palmeiras na condição que ele se encontra, tem que ser muita paixão.
Ou não? Ah, qual que é o seu time? Não, eu sou flamenguista. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Mas não é verdade? E por que a pessoa, o time perde, esculhamba, eles brigam, eles até matam os outros, quebra clube, joga pedra, mas não larga o time? Porque é paixão. Não presta, eu sei, mas é meu time. Não vale nada, eu sei. Não ganha nada, tá certo, mas é meu time. Igreja não pode ser desse jeito. Vida cristã tem que ser vivida com responsabilidade. Até porque cada um de nós vamos comparecer diante de Deus naquele dia. Não adianta falar, porque eu nasci lá em minha igreja, nada disso. Você tem que saber o que você, como servo de Deus, você fez. Isso, eu me refiro a isso, porque ao falar de Grande Babilônia, Deus tem um recado para todos os seus filhos. E ao falarmos de Grande Babilônia, Deus tem um recado para todos os seus servos. Apocalipse 18, versículo 4. Ouvir outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Dela quem, hein, pessoal? Versículo 2 aí, ó. Então exclamou em grande voz dizendo: caiu a grande Babilônia. E ouviu-se uma voz que dizia, versículo 4, retirai-vos dela, povo. Bem, se é povo meu, é povo de Deus. Retirai-vos dela. Dela quem? Da grande Babilônia. O que quer dizer que muitos do povo de Deus estão na grande Babilônia. É certo que vão sair de lá mais cedo ou mais tarde. Mas é melhor sair hoje, né? É melhor sair enquanto dá tempo. Pastor, agora complicou, porque a cidade, Babilônia é o projeto de Satanás. E tem povo de Deus lá dentro? É lógico. Porque enquanto homem, o diabo luta para te enganar, para te forjar segundo o modelo dessa grande cidade dele, chamada Grande Babilônia. Assim como Deus quer nos conformar à imagem dele, isto é, na forma e no modelo e na mesma planta da Nova Jerusalém. Então, isso é de uma gravidade muito grande, sobretudo para nós cristãos. Temos que então entender a Grande Babilônia, saber os seus aspectos, saber a sua planta, os seus propósitos, para que você venha discernir na sua experiência, de maneira prática, essa obra do maligno contra Deus e contra o seu povo. É certo que Deus vai vencer, o povo de Deus vai vencer. Não há de duvidar disso. Mas, como nós sabemos, uns cristãos vencerão a tempo, antes da grande tribulação serão arrebatados, outros dentro da grande tribulação, e outros até mesmo somente no reino milenar. Então, para entendermos a grande Babilônia, todo esse projeto do maligno, que começa em Babel, Babilônia e Grande Babilônia, vamos pensar então, Gênesis capítulo 11. Leia o título aí, está aí, capítulo 11. A Torre de Babel. Versículo 1 em diante. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, versículo 4, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Os homens pós-diluvianos, ou após o dilúvio, lógico, a família de Noé sobreviveu ao dilúvio. 8 pessoas. Noé, sua esposa, 2. Com mais 3 filhos e 3 noras, 8 pessoas no total. Perfeito?
Agora, ao saírem da arca, só são apenas 8 pessoas sobre a terra. E agora eles vão se multiplicando, porque Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos, com suas respectivas mulheres, eles têm menino, e vão crescendo e vai enchendo. Imagine agora 300 anos depois do dilúvio. Depois que Noé sai da arca. 300 anos. Como que o povo já havia crescido bastante. Agora, esses pós-diluvianos, eles vão ser liderados por um homem chamado Nirode. Olha o capítulo 10 da sua Bíblia, versículo 8 a 10. Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Entenda que como aqui nós temos um livro escrito, não tem nenhuma importância que o capítulo 10 seja escrito antes do capítulo 11. Só que aí é óbvio, 10 antes do 11. Mas o 10 fala de um reino chamado Babel, que nasce no capítulo 11. Mas é só a ordem que está invertida. Até porque no capítulo 10, falando de uma genealogia, apenas menciona que Nirode teve o começo do seu reino em Babel. É apenas uma referência. Então quem era o chefe lá de Babel? Quem era o rei de Babel? Quem era o manda-chuva em Babel? Nirode. Quando se lê aqui assim, ó, o princípio do seu reino, ou melhor, versículo 9, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor, me parece assim, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O que significa isso? Poderoso caçador diante do Senhor. Diante. Mas assim, o texto lido, grosso modo, parece o quê? Valente caçador diante. Parece coisa boa ou ruim? Coisa boa. Valente caçador diante do Senhor e tal. Mas essa expressão diante significa aquele que olha na cara de Deus para afrontá-lo. Pensa no homem de natureza forte, um homem poderoso em palavras, um homem de coração duro, mau, perverso e que aborrecia Deus. E por que Nirode aborrecia Deus? Nirode, vamos abrir aqui um parêntese aqui. Pensar, refletir e considerar são coisas boas ou ruins? Depende. Depende. Se você é alguém que pensa, que reflete e busca discernir a verdade, tendo como pressuposto princípios divinos, esse pensar é muito bom. O povo de Deus tem que pensar. Infelizmente, hoje em dia, o povo de Deus não pensa. Eles querem barulho. Quanto mais barulho o pregador fizer, melhor. Né? Eu até falei aqui, no domingo, que eu não aceito mais convite para pregar em igreja evangélica nenhuma. Não aceito. Eu só vou para dar estudo bíblico e tem que ser 3 dias consecutivos. Por quê? Porque eu chego lá, eles me dão 40 minutos para falar, não dá tempo de falar nada. Dá? Aí o pouco que eu falo, eles não entendem. E aí eles ficam frustrados, porque passaram 6 meses preparando a festa dos jovens e anunciando, o bispo Alexandre vai vir, vai vir. Aí eu chego lá e digo, mas isso aí? Aí eles ficam frustrados de um lado e eu de outro. Eles com cara de tacho e eu com cara de tacho do lado de cá. Eles não me entendem e eu fico olhando para eles sem me entender nada. Eu falo, meu Deus do céu, qual o sentido disso?
Aí vem depois, no dia seguinte, um outro pregador que traz uma banda de forró. Pensa no ritmo disso que ele faz na igreja. Aí o que acontece? Pregador bom e palavra boa é a desse pregador. Porque aquele outro não tem unção, não tem poder, não tem nada. Aí eu estou queimando o nosso ministério. Sim ou não? Agora, me convida para ficar 3 dias para desenvolver um estudo bíblico, com a Bíblia aberta. Aí vale a pena, porque aí os irmãos vão entender, porque dá tempo. Você desenvolver, de você explicar, ler com eles. Olha, lê aí, mostra, vê na sua Bíblia aí. Aí vai abrindo o entendimento, aí dá certo. Então pensar com princípio é positivo. Agora pensar totalmente fora dos princípios divinos é ser um Nirod, é ser um Nietzsche, é ser um filósofo desses aí que blasfemaram e se apartaram de Deus. Nirod era um cara muito inteligente. E ele ficou pensando, olha ele pensando, bem, Deus criou a terra. Perfeito. Até aí tá bom. Aí criou o homem, colocou o homem lá. Aí disse para o homem não comer do fruto, o homem comeu. Mas peraí, quer dizer, Deus quer intervir na vida do homem? Deus quer mandar só porque Ele é o Criador? Mas nós somos seres que temos livre-arbítrio, olha a ideia. Livre-arbítrio não foi criado, não foi por Pelágio não, viu? Foi por Nirod. Como é que Ele quer mandar na nossa vida? Aí tá bom, comeu. Aí Deus expulsa o homem do jardim. Aí eles vão crescendo, se multiplicando. Aí Deus fala o quê? Porque o pecado se foi multiplicando na terra. Deus chamou Noé e falou: Noé, meu espírito não agirá para sempre no homem, eu vou destruir a terra. Aí agora Deus quer destruir o homem. O homem não pode mais viver, não pode mais pecar. É um negócio de pecado. Aí Deus vai e destrói. Tá certo isso? Aí nós ficou pensando isso, né? Chegou em casa um dia. Mulher, o que você acha disso? Disso o quê? Não, Deus primeiro quer proibir o homem de comer lá o fruto. Depois expulsa o homem do jardim. Depois o homem não pode fazer nada de errado que ele quer matar. E o pior é que matou. Matou todos os nossos antepassados. O vô, a avó, a bisavó. Todos morreram, ele matou todo mundo. Você acha isso justo? E a mulher de Nirod falou: eu não sei se... Não, não é justo. Ele falou: não deve ser mesmo não. E aí ele foi conversando com outro. Daqui a pouco chamou todo mundo. Fez uma grande assembleia. Pessoal, é o seguinte, eu estava pensando aqui. Está todo mundo aqui a meu favor, já conversei com todo mundo, já pensamos. Esse negócio de Deus ficar se metendo na nossa vida, isso não está certo. Não está certo. Vai que ele resolve matar nós agora, tudinho. Porque ele já matou nossos antepassados, não foi? E se ele quiser nos matar também? Aí começa aquele povo tudo conversando, né? Aí alguém falou: Nirod, você está enganado. Porque Deus disse que não mais destruiria a terra com água. Nirod falou assim: e você acredita nele? Um Deus que foi capaz de destruir todo um povo? Você vai acreditar nele? Vai que ele muda de ideia e quer matar todo mundo aqui. De fato. Sabe quem estava nesse meio lá? Terá, pai de Abraão. Estava Abraão, estava Naó, estava todo mundo lá dentro, no meio do povo. E vocês irmãos sabem que o povo é povo, né? O povo é povo, não adianta. O exemplo disso é o que? As eleições agora, né? Todo candidato fala: meu projeto é saúde, educação e segurança. Mas se todos eles têm o mesmo projeto, que não tem projeto ruim. Todos são muito bons. Uns que ganham, por que não faz? É porque o povo é povo. Não adianta. 4 anos é suficiente para todo mundo esquecer de tudo e votar do mesmo jeito da outra vez. Nirod foi falando para o povo: mas Nirod, você está certo, Nirod, mas o que a gente pode fazer? Aí começa Nirod: eu tenho uma ideia.
Nós vamos pegar o barro, terra, vamos molhar, amassar, vamos fazer umas formas, pegar esse barro e vamos fazer tijolos, milhares de tijolos. E com esses tijolos nós vamos construir uma cidade e uma torre. Ó, a cidade servirá para que nós tenhamos tudo aqui dentro e, tendo tudo, não precisemos nos espalhar. Porque se ficar aqui, daqui a pouco um vai para lá, o outro vai para lá. Aí o povo vai se enfraquecendo. Nós temos que nos fortalecer. Não saiam daqui. Vamos unir nossas forças. Porque se de repente Deus quiser nos matar, se todo mundo fizer frente para ele, eu quero ver. Todo mundo. Olhar na cara dele. Quero ver se ele vai ter coragem. Então, para que não sejamos espalhados, façamos uma cidade. Para tornar nosso nome célebre. Em outras palavras, para que nosso nome não seja apagado da terra, como foi o nome dos nossos antepassados. Para que nós perpetuemos o nosso nome sobre a terra. Mas, Girode, e se Deus derramar água de lá para cá? Aí nós temos a torre, cujo tope nos leve aos céus. Em outras palavras, vamos nos fortalecer na cidade e vamos prover para nós um meio próprio de salvação contra o juízo de Deus. Estamos falando da grande Babilônia, da qual Deus diz: sai dela, povo meu. Vamos fazer uma cidade, uma torre cujo topo chega aos céus. Só uma perguntinha aqui para os irmãos. É possível um homem, uma civilização, um povo, construir uma torre que os leve até os céus? É possível? Se alguém dissesse isso hoje, ó pessoal, vou construir uma torre, vai passar dos aviões lá em cima, vixe, muito. O que nós pensaríamos acerca dessa pessoa? É doido, tem vaga no HPAP, tem vaga. Ou então, deve ser uma pessoa extremamente ignorante com respeito à distância, à altura, questão de arquitetura. Então, não tem condições de falar isso. Só que naquele tempo eles acreditaram que eram capazes. Só que não é somente os daquele tempo que acreditavam nisso. Os de hoje também acreditam. Sabe por quê? Porque o que era a Torre de Babel, senão uma tentativa de auto-salvação. Construir com as nossas mãos uma torre, tijolo por tijolo, que nos leve aos céus. Isso aí é um símbolo perfeito do que a Bíblia chama de salvação por meio de obras humanas. É o homem construindo uma torre que os leve aos céus. E, ao contrário dessa torre, nós vamos encontrar em João o Evangelho, capítulo 1, versículo 51. Quando Jesus Cristo, fazendo referência a um sonho que Jacó teve lá em Gênesis capítulo 28. Jacó sonhou uma vez que tinha uma escada que ligava os céus à terra. E os anjos de Deus desciam por a escada e subiam. Essa escada, sim, no sonho, porque é sonho, ligava os céus à terra. A ideia da torre não era ligar os céus à terra? E o que a Bíblia fala acerca dessa escada? Jesus falou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Aquela escada que liga os céus à terra, que permite que os homens cheguem aos céus, é Jesus Cristo. Salvação
só por meio dele. Mas o homem quer construir uma torre que o leve a Deus. Estão entendendo a relação? Então, a partir daí, o tempo está quase acabando. Guarda pelo menos essa ideia. Se você não entendeu nada dessa mensagem, entenda pelo menos isso. Pelo menos isso. Não existe salvação fora da escada que leva o homem a Deus, que é Jesus. E que qualquer pregação, mensagem, teoria, que diga que a salvação, embora por meio de Cristo, é uma indústria humana por meio de obras, saiba, isso é um princípio de Nirode. Isso é um princípio de Babel. Essa ideia dessa torre vai se desenvolver até chegar em Babel e até chegar na Grande Babilônia. Razão porque ao estudarmos a Grande Babilônia, veremos que a sua representante maior nos dias atuais, que é romana, pregou toda a vida e até hoje continua pregando que a salvação é por meio de obras humanas. Quem quer que seja que pregue salvação por obras, está no princípio de Babel, de Babilônia, da Grande Babilônia. O servo de Deus não pode crer nessa mentira de Nirode, um dos grandes rebeldes de toda a história e o pai de toda rebelião sobre a terra. Pastor, mas eu creio assim, né, que a salvação é por fé na obra de Cristo Jesus, é lógico. Mas temos que convir que as obras fazem parte. Aí eu quero dizer aqui para os irmãos o que eu disse no querigma, na sexta-feira passada. Os que assim pregam que a salvação é o resultado de fé na obra de Cristo mais obras humanas, eles não creem, de fato, que a morte de Cristo é suficiente para salvar o homem. Eles creem que a morte de Cristo equivale a 1% de 100 para a salvação. Por que 1% de 100? Simples. Porque a ideia é a seguinte: a morte de Cristo não representaria, eles dizem representa, eu digo representaria. Eles dizem, a morte de Cristo não quer dizer salvação para o homem. A morte de Cristo seria uma possibilidade de salvação. Mas por que seria uma possibilidade? Eu provo. Seria mais ou menos assim, olha. Se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados, essa é a ideia de Nirode, como ela se apresenta hoje. Se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados, todos nós estaríamos condenados. Todos. Mas graças a Deus que Ele morreu. E agora que Ele morreu, você pode ou não ser salvo. Vai depender de você. Se você crer, se você aceitar, se você seguir, se você for fiel, se você for obediente, se você perseverar, se você chegar lá, está salvo. Mas se você não fizer todo esse caminho, infelizmente você não vai poder ir. Então, a ideia da morte de Cristo, que é uma ideia nirodiana, pelagiana, né, arminiana, assembleiana, batisniana, renovada, e todas as demais, é a seguinte: Jesus morreu por você, a parte dele está feita. Agora é a sua. Qual é a sua parte? É o resto. Tudo. Ele morreu e está aqui com a mão estendida. Só que ele está aqui na praia. E você, seu barco naufragou no meio do Oceano Índico. Não é nem no Atlântico. É lá no Índico. E aí, está lá, você caído,
num destroço, desmaiado há 40 dias, sem comer, sem beber, numa insolação só, desmaiado. E Jesus aqui na praia. Aí vai um evangelista, um pregador, num helicóptero, com um megafone. Ah, você desmaiado. Ei, pecador, Jesus chama. Desmaiado. Daqui a pouco você aboia assim. Só aquele olhinho. E ele fala, no megafone, pecador! E você ouve lá, pecador. Aquela vozinha quase. Você não precisa morrer. Você pode ser salvo. Você não precisa ficar aí não, nessas águas de morte, não. Se você aceitar Jesus, ó, Ele está lá na praia te esperando. Se você crer nele, você será salvo. Aí ele não pode fazer muita coisa, que ele está quase morto. Assim, então tá bom, se você aceita Jesus Cristo, dá uma piscadinha com o olho aí. Aí dá uma piscadinha. Aí. E agora? E agora? Você tem que nadar até a praia. Ele está lá te esperando. Se você chegar lá, está salvo. Se não, só lamento para você. Será salvo este indivíduo? Assim? A irmã acabou de matar um indivíduo. Falou, não, ele vai ter que nadar e levar os destroços nas costas. E o pior é que é mais ou menos assim, né? É isso mesmo. Gente, em nome de Jesus. Olha como a mensagem do Evangelho é diferente. João capítulo 10, versículo 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Mas Jesus, como é que você pode garantir jamais perecerão? Porque das minhas mãos ninguém poderá tirá-las. E das mãos do Pai ninguém pode arrebatá-las. Nada de segura na mão de Deus. É Deus quem nos segura em suas mãos. Segura na mão de Deus. Não, 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 não. Se for para você segurar na mão dele, o primeiro ventinho que der, você cai. Ele com aquele dedão dessa grossura. Deus é grandão. E você segurando o dedo. Vem um vento, você solta. Ou não solta? Olha para a sua vida. Olha para a sua experiência. Deus é quem nos segura. Eu e o Pai somos um. Nosso irmão Ricardo, Rodrigo, está aqui citando um texto, que é um dos textos usados para fundamentar a ideia de que a salvação seria por obras. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 a 27. Todo atleta em tudo se domina. Esse aqui? Eu vou ler só as partes fundamentais que favorecem o entendimento equivocado. Olha na sua Bíblia aí. 1 Coríntios 9, 25 a 27. Perfeito? Eu vou saltar algumas frases, porque é assim que eles leem. Eles leem lendo sem ver as partes que eu vou saltar. Todo atleta em tudo se domina. 26. Assim corro também eu. Não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa é a maneira que eles leem, né? O que os irmãos acham desse texto? Paulo não tinha certeza da sua salvação. O resumo é, se é assim que se lê, se é assim que diz, se é assim que se entende. Olha, eu estou aqui numa luta. Olha, eu corro não como quem corre sem meta, e eu estou numa luta, esmurrando meu corpo, para que depois de ter pregado a muitos, não venha eu ser desqualificado. Se esse texto aqui estivesse se referindo à salvação, então tudo o que Paulo disse no livro de Romanos
Não serviria de nada. Ele seria um esquizofrênico, um bipolar. Porque hora diz uma coisa. Então, só para os irmãos terem uma ideia, eu quero aproveitar esses 10 minutinhos, só para poder explicar esse texto, para os irmãos perceberem que há um equívoco muito grande. Pega a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 9, 27. Ou melhor, 9, 26. Assim corro também eu. Assim corro também eu. Lendo um pouquinho anteriormente, versículo 24, diz assim, ó, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Aí vem a exortação, correi de tal maneira que o alcanceis. Então aqui, ele está dizendo, olha, vocês devem correr do modo como aquele atleta lá no estádio corre, aquele que ganha o prêmio, aquele que é o primeiríssimo lugar. Então, para ganhar o prêmio, você tem que ser o melhor. Perfeito ou não? Então, vocês devem correr à semelhança dele. Ele diz, porque eu corro, tá aqui, ó. Eu corro com uma meta. Ele corria e ele nos exorta a correr. Não desmarca, não. Romanos capítulo 9. Falando acerca da salvação, Paulo diz assim, 9, 14 em diante. Falando sobre a eleição de Deus, que Deus elege aqueles que serão salvos. Surge uma pergunta no versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Ou seja, porque Deus elege alguns para salvação e não a outros, há injustiça? A resposta é de modo nenhum, no 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Em outras palavras, a salvação não é uma questão de justiça humana. A salvação é uma questão de misericórdia divina. Sim. O que ele diz a Moisés? Terei misericórdia. A salvação é Deus que tem misericórdia de quem Ele quer ter. Porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Deus. 16. Assim pois quer dizer, diante do pressuposto de que salvação não é uma questão de justiça humana, e sim de misericórdia divina, assim pois não depende de quem quer ou de quem? Depende de quem corre? Não? Certeza? Quem disse isso? Paulo. Não depende de quem corre? E por que em 1 Coríntios ele fala assim, correi de tal maneira para que alcanceis? Ele está doido? Ou ele está doido ou nós estamos doidos? Tem alguém doido na história? Não é ele. Somos nós que ficamos malucos por causa de Nirode. Nirode colocou minhoca na nossa cabeça. Foi Nirode. Lá atrás. Ora ele diz, Paulo diz, não depende de quem corre. No outro momento fala, olha pessoal, atentai para aqueles que correm no estádio. Vocês devem correr à semelhança deles. E eu já corro à semelhança deles para que eu não seja desqualificado. Pai, se lá para a salvação não se corre, aqui se corre para quê? Basta que você leia o versículo 24. Não sabeis que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. De que ele fala? De prêmio. Salvação é um prêmio? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. A salvação não é porque você correu bem, porque não vem de vós. Não é conquista humana, não é mérito humano, não é prêmio por quem correu melhor, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8.
Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Salvação, vida eterna, é dom gratuito ou é prêmio? E o que é um prêmio? É aquilo que se conquista pelos méritos próprios. Por isso, em 1 Coríntios 9, 24, ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Que alcanceis o prêmio. 25 ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles, referindo-se aos do estádio, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então, coloca aí no seu caderninho, quando a Bíblia se refere a coroa, não se refere a salvação, se refere a prêmio. Coroa equivale a prêmio. Lá no estádio, o atleta corre para conquistar o prêmio. Nós, na vida cristã, corremos para alcançar o prêmio. Isto é, a coroa. Coroa, prêmio, que é galardão, que é recompensa, que é resultado. Salvação não é recompensa, não é resultado, não é prêmio, é dom gratuito. Versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como que desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, não venha eu a ser como aquele atleta que, embora tenha corrido no estádio, não ganhou o prêmio. Mas a palavra, eu quero ganhar o prêmio. Vocês querem ganhar o prêmio? Devem correr à semelhança daquele que correu no estádio. Portanto, o assunto de 1 Coríntios 9 é prêmio, é recompensa, é galardão, é resultado, e não pode ser entendido como salvação, porque da salvação se diz, não depende de quem quer e nem de quem corre, porque não é uma questão de justiça humana, mas é uma questão de misericórdia de Deus. Ficou respondido, né? Ficou bom. Não diz isso não. Isso diz. Não é para que não se perca, é para que ninguém tome. Os que pegam Apocalipse 3,11, conserva o que tem, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem entende esse texto como sendo coroa, sinônimo de salvação, então tá bom, tira a coroa e coloca a salvação e lê. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. É possível que alguém te tome a salvação? É possível que eu tenha a minha salvação e pegue a salvação do humilde para mim também? Aí diz que é. É possível que eu tenha a minha coroa e tome a do humilde. Se o humilde não se ligar, eu vou tomar a sua coroa, humilde. É lógico que não é maldade minha querer tomar. Quer dizer o seguinte, que se o humilde, como um servo de Deus, como um mordomo de Deus, ele tem uma porção reservada no reino para ele. E a porção que está reservada no reino para ele é na proporção daquilo que Deus deu para ele. Deus supriu o humilde com dons, talentos, habilidades, dinheiro, riquezas, bens, tudo que ele tem e que ele é. Na proporção de tudo que Deus deu, isso equivaleria a essa porção do reino. Se você fizer o uso correto de tudo que Deus te deu, como um bom mordomo, um bom administrador, você vai herdar isso aqui no reino. Você vai governar sobre uma cidade, beleza? Só que o humilde pode ser o caso que ele seja negligente na mordomia cristã. E aí, a irmã Noélia, em contrapartida, faz bom uso daquilo que Deus deu para ela. Mordoma, fiel, dedicada. Só que como o humilde é negligente, eu estou aqui usando apenas para exemplificar, nem estou dizendo que ele é negligente, e nem que ela é fiel, e nem vice-versa, é só para ilustrar. Como o humilde é negligente, é certo que vai ficar um buraco faltando, não vai, para ser preenchido? Porque se cada um fizer a sua parte, tudo se fecha. Mas se o humilde não faz, fica o espaço vazio. Aí a Noélia, serva justa, bondosa, vê aquele buraco e fala assim, não, eu vou me desdobrar e vou preencher aquela lacuna lá, ó. Ela faz a parte dela e a dele.
Aí quando chegar no dia do reino, Mildo, o que é que você fez com a sua mordomia? Não, é porque tal. Aí vem aquelas desculpas todas, né? Estava chovendo, porque morava longe, porque estava assim. Como é todas as desculpas do mundo? Se referindo à mordomia geral. Qualquer aspecto. Que a Bíblia diz lá em Provérbios, né? Diz o preguiçoso no seu coração. Preguiçoso, sinônimo de negligente. Ô, fulano, você não vai hoje sair para trabalhar, não? Não, tem um leão solto nas ruas. Quem é que vai sair com o leão na rua solto? Não, a desculpa dele é o leão. Mas não tem leão coisa nenhuma. Ele inventou o leão para não sair. Então, Mildo, infelizmente você está reprovado. Servo mau e negligente. Só que ficou, a parte que cabia a ele está aqui. Não está? Do reino? Quem foi que supriu essa parte dele? Então, ela vai ganhar a coroa dele. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Se coroa é prêmio, significa que todos os filhos de Deus, teoricamente, têm uma porção no reino. E essa porção que está no reino reservada, porque se todos vencerem, ninguém ficará sem prêmio. Ó. E Deus então já separou o prêmio, baseado em quê? Naquilo que você poderia fazer pelo que Ele te deu. Se cada um cumprir com sua parte, cada um tem a sua porção. Aí o Mildo vacilou, foi negligente. Alguém fez a sua parte. No caso dela. Então, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, porque alguém poderá recebê-la no teu lugar. Pastor, mas tem fundamento bíblico isso? Ficou bonito, ficou bem explicado, está legal. Mas isso não é só um argumento seu, não? Parábola dos talentos, Mateus capítulo 25. Mildo, cadê o seu talento? Eu te dei um talento. Não foi? Ou Lucas 19, a parábola das minas. A partir do versículo 11 em diante. Eu te dei uma mina, ou um talento que seja. Cadê? Não, é porque é o seguinte, Senhor, eu pensei bem. O Senhor é homem severo, homem... Eu guardei. Eu não multipliquei, eu não trabalhei, eu não... Está aqui, toma o que é teu. Mas, Mildo, eu te dei um talento, ou que seja uma mina. Eu te dei 100 reais. É pouco, mas foi 100 para você pegar e transformar isso em 1.000 reais. Mas como? Pegava os 100, ia lá no Tagua Center, comprava um saco de pipoca, outro de balinha, outro de chiclete, outro de drops. Lembra do drops? Eu lembrei do drops. E aí vai para a parada de ônibus, o dia todinho ali, ó. Daqui a pouco, de 100 reais, você vai ter 110, 120. Aí você vai multiplicando. Quando tiver 500, você já abre uma vendinha na sua casa, coloca. Quando Jesus voltar, você já tem 1.000. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Invista o seu tempo, o seu talento, os seus bens, a sua inteligência, a sua juventude, a sua força para promover o Evangelho. Daqui a pouco tem 10 pessoas que foram salvas e foram edificadas pelo seu serviço, pela sua oferta, por uma palavra que você deu, um convite, vamos a uma conferência. Ou seja, você não viveu egoisticamente para você, como se você fosse um senhor de tantas coisas que você possui. Não, tudo é dele, eu tenho que convergir isso tudo para o reino. Então você está multiplicando aquilo que Deus te deu. Bens financeiros para o próximo, você está multiplicando. Não, você não vive egoisticamente para você, mas você... Aí então, só que o Mildo não fez isso. Não, eu escondi, eu guardei. Não multipliquei. Aí, que Deus vai falar? Servo mau e negligente. Tal. Tome o seu talento, está na Bíblia, e dê para quem tem 5. O talento de um vai para o outro.
Jesus não falou isso? A mina de um vai para o outro. Então é possível que alguém que de fato multiplica talentos, herde o talento do outro, ganha a coroa do outro, ganha o prêmio do outro. Irmãos, isso está mais do que claro na Escritura. Voltando ao princípio de Babel, não há salvação por obras. Babel quer colocar a todo custo a salvação por meio de obras humanas. É lógico que isso é um estudo longo, isso requer bastante estudo na Escritura, mas hoje pelo menos ficou claro, eu penso, essa diferença, salvação e galardão, levando em conta que estamos apenas introduzindo o assunto de Babel para chegarmos até capítulo 17 e 18 de Apocalipse, a grande Babilônia. Tá bom? Glória a Deus.